19 de março de 2008, São Paulo, capital. Naquela noite, Isabela Nardoni passaria a ser um dos nomes mais conhecidos do Brasil. Naquela noite, a sorridente menina de 5 anos seria a personagem principal de um filme de terror em vida e morte pelas mãos do pai e pelas mãos da madrasta. Naquela mesma noite, a mãe de Isabela perderia a filha e todos os seus sonhos de mãe. Como sobreviver a todo o turbilhão que viria em seguida? Confira a conversa que tive com Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, que depois de anos em silêncio volta a olhar o passado e falar de futuro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, tanto a mim quanto a Ana Carolina. Posso chamar de Carol? Pode, fique à vontade. Então vou te chamar de Carol. E também, se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, desde você venha comigo até o final dessa entrevista, porque assim você nos ajuda a fazer esse canal que eu digo muito, Carol, que é importante não pelo crime, pelo sensacionalismo, mas para a gente entender o comportamento humano e se entender no outro, e se ver no outro. E principalmente, ou não se ver no outro. Ou não se ver no outro, era onde eu ia falar. Ou principalmente não se ver no outro. Agora, caso você se veja no autor, procure uma terapia, tenta evitar o final de tudo. Então, por isso que eu evito o máximo mesmo, acredito que até agora tenha conseguido sensacionalismo, porque eu prefiro que conversas como a que a gente vai ter ajuda mais a sociedade a se entender e a gente entender melhor as coisas. Quero te agradecer muito por você ter aceitado meu convite. Quero agradecer a Ângela, que está aqui, que nos encontramos na rua. Ela já assistia ao canal e ela falou, não, você vai ter... Ela que batalhou muito, você que produziu a pauta, muito obrigado. Sua amiga. Minha grande amiga. E madrinha do meu filho. E madrinha do seu filho. Então, queria te agradecer porque era uma conversa que eu sempre quis ter. Desde que tudo aconteceu, óbvio, mas principalmente depois que eu comecei a trabalhar com crime. Mas eu sempre digo que Deus, às vezes, de maneira estranha, nos entrega momentos esquisitos. Quem sou eu para te falar isso? Mas as coisas acontecem no seu momento certo. Exato. Carol, eu queria te convidar a visitar. Eu queria conhecer mais você também, porque eu assisti ao documentário da Netflix. Eu vi várias entrevistas suas lá do passado, mas eu queria conhecer mais ainda você, porque eu acho que as pessoas têm essa curiosidade também, porque você virou um grande personagem de luta pela justiça por uma filha, do nome mais icônico que hoje a gente tem no Brasil. Mas existe uma Ana Carolina pré isso, tudo. Queria saber como que era a sua vida antes de tudo, como que você conheceu o Alexandre, como que a Isabela chegou, como que foi esse momento antes até a chegada dela? Primeiro, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder falar. A Ângela fez uma propaganda muito grande de você, a sua fã. Obrigado. Espero corresponder. Eu não te conhecia tanto quanto ela, mas agora a gente vai conhecer tudo. Sim. Então, vamos lá. Eu conheci o Alexandre, eu tinha por volta de uns quase 15 anos, através de amigos em comum que a gente tinha. Nós começamos uma relação, nós namoramos durante bastante tempo. A gente teve um término durante essa nossa relação e depois que a gente voltou, bem pouco tempo depois, eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada naquela época, com 17 anos. Então, foi quase 15, 16, 17, 2 anos aí depois. Não foi uma gravidez que a gente planejou. Foi um susto, eu era muito jovem, um susto para minha família, enfim. E depois que ela nasceu, eu continuei morando na casa da minha mãe e ele na casa dos pais dele. A gente não casou, a gente não construiu uma vida junto ali, depois do nascimento dela, que eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem. Muitas vezes a pessoa escuta, ela é casada, ela se separou. Então, quando eu falo ela se separou, ela terminou um relacionamento, um namoro, do qual a gente tinha a nossa filha, e ela tinha 11 meses quando a gente se separou, vésperas do aniversário dele.
E aí a gente começou a conviver como pais separados. Sim. Né? Tinha os seus altos, seus baixos, de vez em quando a gente se dava muito bem, de vez em quando a gente brigava, enfim, por diversos motivos, por formas de criação, porque eu acho que depois que você está separado, essa é a parte mais difícil de você conseguir se relacionar com a pessoa. E tudo, eu acho que todos os relacionamentos, e aí a gente entra em muitos crimes a partir daí, Sim. é a forma como você se separa. Se uma parte termina gostando, uma parte termina... Enfim, existem várias partes que aí entra, infelizmente, um inocente que tem que pagar muitas vezes pela vida por causa de falha de adultos, por falha de pessoas que não se cuidam, que não se tratam, que não... É o que você falou, vamos para terapia, vamos se cuidar para que isso não aconteça. E isso acontece, infelizmente. E aí ela ia, no começo, assim, como nós éramos muito próximas, a gente dormia no mesmo quarto, eu morava na casa da minha mãe, então a gente tinha uma relação muito de grudinho mãe e filha. Então, muitas das vezes que ela foi, ela ia chorando. Mas aquele choro, que foi o que eu falei em uma outra oportunidade, aquele choro eu não gosto do meu pai, eu não gosto de estar com ele, eu não gosto de estar com a família, porque ela adorava estar lá, gostava muito da família dele. Eu tenho muito isso comigo, eu não posso ser hipócrita ou dizer uma coisa que realmente não é a verdade. E isso não faz parte de mim. Então, assim, ela gostava. Então ela ia, mas é igual deixar uma criança na escola. Os primeiros dias que ela se vê naquela separação, muitas vezes ela ia e voltava no mesmo dia, ou ela ia, passava o final de semana. Quando ela começou a ir, não era o final de semana, porque ela era muito pequenininha para dormir, enfim. A gente tinha essa relação tranquila inicialmente. Ele solteiro nesse momento? Ele solteiro nesse momento. Desculpa te Acho que perguntar. sim, né? Porque não, aí sim, depois eu digo assim, ele não tinha a outra Ana Carolina, não chegou. Vocês terminam por quê? Quem termina? Olha, eu tenho um pouco de problema de memória, assim, de verdade. Eu tô de lembrar ainda mais fatos. De coisas ruins, a gente às vezes esquece já mesmo. apaga da mente. Mas se eu não me engano, fui eu que terminei. Ele gostava muito de sair, eu era muito jovem, eu era muito menina ainda. Porque quando a gente não estava mais junto, eu tinha 18 anos. Eu engravidei com 17, ela nasceu 13 dias depois que eu fiz 18. Então, 11 meses depois, eu tinha 18. Então, assim, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje com 39 anos, o entendimento de um relacionamento. Então, ele saía demais, ele gostava de sair pra balada, enfim. Ele talvez me deixasse em casa, ia pra balada. Ele se cansou porque você já estava sendo mãe. Exato. Ele não estava sendo pai. E aí a gente já vivia separado, né? Eu, como namorados, mesmo tendo uma filha como namorados. E eu acho que isso desgastou e... Quando você teve o susto de se descobrir grávida aos 17 anos, você devia ter sonhos, que daí você tem que dar uma interrompida e tudo mais, mas você quis ser mãe quando você descobriu o que estava grávida? Quis ser mãe. Ele queria ser pai? Queria. Super aprovou. Em momento nenhum ele virou e falou... Não quero ser pai, não. Nunca falou. Ele aceitou essa novidade para ele também. E realmente foi o que eu falei, foi muito susto. Os meus pais não sabiam, eu tinha aquele receio de contar para os meus pais também, pelo fato de eu ser muito nova, eu estava terminando o colégio. Então, foi uma série de situações que muitas coisas passam pela minha cabeça, ou pela cabeça de muitas mães que são jovens, mas eu assumi, assim, eu ia ser mãe, e a partir do momento em que minha mãe soube, ela também me apoiou, me levou no médico, me apoiou, e assim, aquilo virou um sonho. E a minha mãe tinha muito assim, apesar de eu morar com ela, estar com ela, e ela me dar toda essa base e eu ser muito jovem, eu tinha comigo assim, agora que eu vou ser mãe, é problema meu, eu é que vou ser mãe, não é minha mãe que vai ser mãe da minha filha. Ela vai ser avó, ela vai ser avó, como mãe vai te ajudar, mas como você mãe, vai exatamente. ser mãe. Gostei muito da sua mãe no documentário da Netflix. Minha mãe achei ela incrível. Achei ela... solta. Poderosa, minha filha. A sua mãe Falei, uau, que mulherão. Daí você e o Alexandre continuaram ainda namorando com o filho. Com a filha, na verdade, com a Isabela. Até 11 meses. Até 11 meses da Isabela. Da Isabela. Só uma pergunta aqui, já se faz aniversário?